Para alguns pode parecer fácil, mas como explicar isso? Como que é nascer de novo? O que quer dizer isso exatamente? Se você nunca teve contato com a palavra, talvez você não saiba o que é. Vamos ver agora. Have I so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life begun. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul. Eternal life, in him we find a love so pure, so divine. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O primeiro grande tema aqui é a regeneração. O primeiro ponto do texto que nos chama a atenção é: quem é Nicodemos? Ou, sob outro ponto de vista, qual a categoria das pessoas que precisam de um novo nascimento? Nicodemos era um dos principais dos judeus, era um magistrado. Isso provavelmente significa que ele era um membro do Sinédrio e que por isso ele tinha não apenas uma vida religiosa muito intensa, mas uma posição social destacada. Não que necessariamente alguém que é proeminente não possa ser salvo, porque ainda que seja impossível para qualquer categoria de homem se salvar, a Deus não há nada impossível. O problema está em alguém confiar no seu próprio esforço e nessa proeminência como algo que ele pode levar diante de Deus. Ele procurou Jesus à noite, provavelmente temendo o preconceito dos outros fariseus e para não correr o risco de ter de abrir mão dessa posição diante da sociedade. Não queria ser visto. Veja que esse tipo de pessoa está seriamente interessada em Jesus. Jesus ignora totalmente a maneira como Nicodemos introduz a conversa e vai direto ao assunto. Ainda neste ponto, ele de forma alguma se dirige a Jesus sabendo quem ele é de fato. E talvez achasse que estava fazendo um elogio, sem considerar que o Senhor sabia o que ele estava pensando. Ele chama Jesus de mestre e não de Senhor. Isso significa que, assim como o povo que viu os milagres, Nicodemos estava ali procurando apenas adicionar à sua vida algo que sabia que estava faltando, sem querer abrir mão do que já tinha. Percebemos dois problemas essenciais na abordagem de Nicodemos. A sua religiosidade não fazia com que ele tivesse paz e consciência limpa diante de Deus. Não é possível para nós nenhum tipo de conformidade com lei de forma que tenhamos paz. Isso está em Romanos 8. Se presumirmos, esse é o segundo ponto, se presumirmos como Nicodemos que Jesus era um mestre, estamos dizendo que podemos seguir os ensinamentos de Jesus e alcançar nós mesmos a salvação. E assim que não precisamos do Evangelho. Não tem como ser mais claro do que isto que Paulo disse aos Gálatas. Está lá em Gálatas 5. A isto Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo. Bom, essa afirmação que Jesus começa com o amém, amém, que é um hebraísmo que comunica certeza. A repetição do hebraico é uma figura de linguagem, como um novo superlativo. Então, quando Jesus começa com essa expressão,
Em verdade, quer dizer que aquilo que ele vai dizer é algo muito importante. E ele faz isso em todas as assertivas nesse trecho. Mas o que significa nascer de novo? Ou mais propriamente, ser gerado do céu? Lá em Efésios 2:1, a Bíblia diz que antes de sermos gerados em Cristo, nós estávamos mortos. E a qualidade de vida que vivíamos antes, na verdade, era a morte operando nos nossos membros. Está em Romanos 6 isso. Significa que existe uma ordem de coisas de uma outra natureza, diferente da que vemos neste plano físico. E uma outra realidade que é concorrente a esta, da qual estávamos alienados por causa do desejo desenfreado pelo pecado. O novo nascimento é uma ordem de vida que cresce irresistivelmente. Assim como a vida de uma semente que parece fraca, mas vai crescendo e se torna uma árvore tão forte que rompe o concreto morto, de forma que a obra de Jesus em nós vai a cada dia vencendo as obras de Satanás, purificando de forma objetiva os pecados que ele mesmo já pagou na cruz. Está em Filipenses 2, de 12 a 13 e em Judas 24. A ilustração que Jesus dá é talvez a mais vivida em toda a Escritura, porque nós não podemos contribuir em nada para entrar no reino espiritual, da mesma forma como não podemos fazer nada para nascer neste mundo, mesmo porque ainda não existíamos. Em outras palavras, esse novo nascimento é uma obra somente de Deus. Spurgeon ilustra isso de uma forma bem interessante. Imagine que eu chego na Inglaterra e reclamo gozar dos mesmos direitos de um cidadão inglês nativo. Por exemplo, votar ou exercer cargo público. Não importa se eu disser, mas eu me comporto e me visto como um cidadão inglês. Ou eu ensino os costumes ingleses e cumpro as suas leis na minha casa. O máximo que eu vou conseguir é que riam de mim e me expulsem dali, simplesmente porque eu não sou natural daquele lugar, eu não nasci ali e eu não tenho por natureza as características de um inglês. As pessoas podem estudar doutrina, incorporá-la com rigor, de forma que alguém pode ser um teórico irrefutável e um religioso impecável para os homens, e não ter a menor ideia do que a verdade produz na vida de alguém. O máximo que podemos conseguir é sentir que estamos tentando carregar todo o peso da lei perfeita sobre nossas costas. A exemplo de Nicodemos, alguém pode ser nascido no que chamamos de lar cristão, ser engajado com as atividades de uma igreja e até mesmo falar e agir como um cristão e ainda não ser um cristão de fato. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Bom, diante da total incompreensão de Nicodemos, Jesus responde como se estivesse dizendo: se você não entende as figuras que Deus deixou neste mundo para representar as verdades espirituais, o que é que você, como mestre, está ensinando para o povo? Você não percebe que não estou falando de biologia, Nicodemos? Isso é o que acontece quando nós abordamos as coisas de Deus com uma visão humana. Em seguida, Jesus vai explicar: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Você não pode compreender aquilo que é espiritual se você estiver imerso em visões humanas. Não é possível compreender o reino de Deus através da biologia, da psicologia ou da sociologia. Por isso Jesus diz que se alguém não se tornar como uma criança, não pode ver o reino de Deus, no sentido que você não traz o viés da sua história para a vida espiritual, mas começa a aprender tudo a partir daquele ponto. Veja que o Senhor primeiro diz que sem regeneração não é possível ver o reino de Deus. E agora diz também que sem isso não é possível entrar no reino de Deus. O reino de Deus começa para os cristãos aqui e não somente depois da morte e ressurreição. Nós dizemos que no futuro viveremos em novos céus e terra. Mas a Escritura diz que se alguém está em Cristo, já faz parte dessa nova criação e que as coisas velhas já passaram. Isso está em 2 Coríntios 5. Por isso Paulo explica a corrente de ouro em Romanos 8, no tempo passado. Aqueles que Deus de antemão conheceu, a estes ele predestinou, chamou, justificou e glorificou.
tudo já realizado no plano de Deus, embora o Espírito Santo ainda esteja trabalhando na igreja até a presente data. E assim não vemos o nosso corpo glorificado. O Senhor já começou uma obra em nós, que Ele vai concluir até a sua volta. Ele diz então que a regeneração é o mesmo que nascer da água e do Espírito. A água representa a lavagem dos pecados através do batismo. Está em Romanos 6. É importante dizer que a solenidade do batismo é apenas um testemunho público, um símbolo diante da congregação de uma aliança que já começou e não pode gerar uma nova vida. Assim como nós não podemos fazer nada para nascer neste mundo. O Senhor coloca em conjunção a água e o Espírito, porque a regeneração é uma ação soberana do Espírito Santo, figura que ele vai explicar mais detalhadamente em seguida. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus colocou dessa forma, colocando em contraste aqui as duas naturezas e as suas demandas. Quando Jesus alerta sobre a sua volta, ele diz: assim como nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem, que quer dizer Jesus. Quando comiam e bebiam, casavam e se davam em casamento, até que veio o juízo do dilúvio sem que eles estivessem preparados. O problema aqui não é comer e se casar, mas que essas coisas fossem o centro da vida daquelas pessoas. Por isso, quando está falando sobre ansiedade, o Senhor recomenda aos seus discípulos: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a comida, a bebida e o que vestir vos serão acrescentados. Você não pode suprir o seu espírito com coisas materiais. Se pregarmos na igreja prometendo aos cristãos realidades materiais, estamos alimentando a sua natureza carnal. Uma comunidade que orbita em torno de realidades materiais é morta espiritualmente, porque o seu espírito não está sendo nutrido. Por isso o Senhor nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede de Deus, porque o espírito precisa de alimento. Amém.